Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula de História desse ano de 2022. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Victoria, vamos fazer uma revisão, né? Vamos lembrar o que estudamos ao longo desse quarto bimestre de 2022. Lembrando que, se você perdeu alguma aula ou quer aprofundar algum tema, ou até esquecer alguns pontos, você pode entrar aqui no nosso canal de YouTube, coloca EJA História, e aí vão aparecer as aulas do ano inteiro, né? A gente vai ver só agora as do quarto bimestre. Então, pode fazer, eu faço muito isso, viu? Coloca assim no celular, fica escutando a aula enquanto lava os pratos, enquanto eu faço alguma coisa. O que importa é não parar. O que importa é a gente não se permitir enferrujar, né? A nossa mente, o nosso cérebro também precisa de um exercício, assim como o nosso corpo precisa. E aí agradecendo também a vocês, né, de que a gente se acompanhou ao longo desse ano, mais um ano juntas e juntas. Agradecendo os meus colegas que estão na sala de aula presencial, que mandam dicas, que falam que gostaram, que não gostaram. Isso ajuda muito que o meu trabalho possa crescer. E é isso que a gente quer aqui na escola para aulas digitais, assim como meus colegas nas aulas presenciais, é que as nossas aulas sejam cada vez melhores, levar cada vez mais qualidade de ensino para vocês, estudantes. Lembrando assim que nós estamos juntos e bem felizes, bem agradecidos por esse ciclo que a gente está fechando. Bom, então, vamos ver o que aprendemos nesse bimestre, nesse quarto bimestre de 2022. Vamos recordar? Vamos lá. Gente, quero sempre lembrar vocês que a história ela é feita de temas do dia a dia, tá? Não é só de datas, não. Então, a gente começou falando a respeito da organização social. Então, eu trouxe para vocês o conceito de sociedade, de como a escola faz parte da sociedade, de como a sociedade vai mudando e a escola também vai mudando. Então, a gente vai falando a respeito disso, da organização social, tá? Aí, na aula seguinte, a gente já foi para um ponto que complementa esse, que é a identidade, esse estudo do eu, e a diversidade, que é esse eu no meio de outros. Até porque a gente está em sociedade, né? A gente convive com várias pessoas, que às vezes mora no mesmo bairro, tem a mesma idade, cresceu até junto, mas são pessoas bem diferentes. Inclusive diferentes a respeito de limitações físicas ou não. Então, estar em sociedade é falar isso, que temos uma identidade, mas que também somos muito diferentes. Que bom. Bom, depois nós vimos a história do Outubro Rosa, e era justamente em comemoração, né, esse evento mundial, e que vem assim alertando as mulheres para que possam se cuidar, evitar uma doença tão séria como o câncer de mama, né? Então trouxe a história dessa data. Na aula seguinte, a gente falou a respeito de que temos uma história. Muitas vezes essa história ela é ignorada. Mas, assim, faz parte da história do Brasil falar dos povos indígenas, falar dos povos negros e aí contar um pouco a respeito desses povos fundadores. Passando a aula seguinte, nós vimos a respeito do Dia da Consciência Negra. Essa estátua aí em homenagem ao Zumbi dos Palmares, fica lá na Praça do Carmo, né? E o Dia da Consciência Negra justamente falando um pouco de quem foi Zumbi dos Palmares, de todo o processo que durou muito tempo de resistência das pessoas negras à escravidão. Ele é um símbolo realmente disso, mas houveram vários guerreiros e guerreiras que lutaram para essa resistência do povo negro e também para a abolição da escravatura. Depois nós vimos nessa parte masculina, né? Aí vimos não ao preconceito, o que é o Novembro Azul. Então a gente falou a respeito do câncer de próstata, do câncer de testículos, levando assim informações da importância dos cuidados preventivos, a respeito da importância dos homens se cuidarem, de evitar adoecer, né? E se adoecer, procurar um tratamento médico adequado. Então a gente discutiu a respeito de tema como esse, né? Após esse momento, nós vimos as manifestações culturais negras recifenses. Tem várias manifestações, justamente por causa dessa história que a gente tem, dessa colonização negra. E muitas vezes essa colonização ela é ignorada. Então aí, essa foto é do começo do século passado, vem mostrando justamente o frevo. Como foi que o frevo começou? Não era apenas uma dança, também era uma forma de resistência,
e uma forma também de poder se lutar fisicamente para se evitar várias prisões que o povo negro estava sofrendo ainda, né? Se ficou curioso ou curiosa, já disse, né? Volta para a nossa aula, que aqui eu explico bem direitinho, tá? Pronto. Aí na aula seguinte, nós vimos aqui, ó, tá essa imagem da Casa da Cultura. Tem vários locais, né, que eu trouxe nessa aula. Aí nessa foto especificamente é a Casa da Cultura. Então eu trouxe de vários locais aqui no Recife que contam a nossa história. A gente às vezes passa por esses locais e nem presta tanta atenção, às vezes nem sabe o que é que acontece em locais como esse. Mas Recife, como é uma cidade histórica, uma das primeiras cidades do país, tem muitos pontos históricos aqui em nossa cidade. Basta a gente olhar com atenção e a gente saber da história também, claro, né? Se a gente não souber, pode passar batido. E aí eu trouxe alguns deles, repetindo que a gente tem muito mais do que eu pude abordar pelo nosso tempo da aula. Vale a pena pesquisar e saber. Bem, e agora no mês de dezembro, a gente falou já na primeira aula a respeito da revolução tecnológica e o HIV. Então, por conta do dia 1º de dezembro ser um dia mundial de combate ao vírus da AIDS, trouxe a respeito de como a ciência também vai avançando. E essa revolução tecnológica pode hoje a gente ter uma maior informação a respeito de doenças como a AIDS, né? E como o vírus do HIV. E que isso tudo são construções, né? São vindo trazendo toda a abordagem histórica a respeito disso, tá? E na aula passada nós vimos a respeito da origem do Natal e o significado da comemoração. Então tá aí essa obra de arte também, que é do século XII e vem mostrando como eram as primeiras festas antes do Natal e que aí o Natal veio substituir. Essa daí era chamada Saturnália. Essa aula foi muito recente, mas se você perdeu, você pode ver novamente aqui com a gente. Então, pessoal, é isso. Em breve nos revemos. Muito feliz pelo que construímos ao longo desse ano. Desejo para você que continue investindo nos seus estudos, que continue investindo em você, investindo em sua instrução. Agradeço assim por tudo que a gente fez ao longo desse ano e que você tenha umas boas férias, um bom descanso e vamos continuar juntos e juntas ano que vem. Um abraço, gente. Muita saúde.